Olá, gente. Conforme combinado, eu ia deixar a aula gravada para vocês, né? Então vamos começar a outra parte da nossa matéria de fisiologia vegetal, que é a absorção e nutrição mineral. Então, o que é nutrição mineral das plantas? É o estudo do modo como as plantas obtêm e utilizam os nutrientes minerais, né, presentes no solo. São muitos nutrientes, igual a gente pode ver aqui, né, que as plantas absorvem. Dentre eles existem os elementos essenciais, ou seja, que são necessários para o crescimento e desenvolvimento dos vegetais, e as plantas também absorvem nutrientes que não são essenciais, né? Nós vamos ver aqui, daqui a pouco, os critérios de essencialidade, o que um elemento químico ele precisa ter para ser considerado essencial para as plantas, para os vegetais. Então, a nutrição de plantas envolve a absorção de todos os materiais brutos do ambiente que são necessários para os processos bioquímicos essenciais. Também a distribuição desses materiais dentro da planta e a sua utilização no metabolismo e no crescimento, né? Então é disso que a gente vai tratar nessa matéria. Como que as plantas absorvem esses elementos do ambiente, né, que são essenciais para os processos bioquímicos. Aí a gente pode citar, né, a fotossíntese mesmo, a respiração celular, o crescimento, a divisão e diferenciação das células, ok? E também vamos ver como que é a distribuição desses materiais dentro da planta. Para onde que vai cada elemento, qual que é a sua função, né? E a sua utilização no metabolismo e no crescimento dos vegetais. Então, olha, mais de 60 elementos químicos têm sido identificados nas plantas. Mais de 60 elementos, gente, já foram identificados, né? Os elementos da tabela periódica já foram identificados nos tecidos vegetais, nas plantas. Incluindo, metais como ouro, prata, chumbo, mercúrio, que é um metal tóxico, né? Assim como o arsênio, e também, elementos radioativos como urânio. Dentre vários elementos químicos, esses ouro, prata, chumbo, mercúrio, arsênio e urânio já foram identificados nos tecidos vegetais. Obviamente, nem todos elementos químicos presentes nas plantas são essenciais, E a gente vai discutir bastante sobre isso, né? As plantas, elas têm, né, uma capacidade de absorção grande desses elementos aí no ambiente. Então elas absorvem tanto elementos que são essenciais, igual nós falamos, para os processos bioquímicos, no metabolismo do vegetal, quanto elementos que não são essenciais.
Esses elementos não essenciais, eles não vão fazer parte aí do metabolismo das plantas, porém elas têm a capacidade de absorver, né? Então, ó, a presença de um determinado elemento em um tecido vegetal é, de certo modo, um reflexo da composição do solo no qual as plantas estão crescendo. Então, aquilo que as plantas absorvem representa aquilo que existe no solo em relação a esses elementos químicos, a esses elementos minerais que estão presentes no ambiente. As plantas, né, de modo geral, são fábricas produtoras de moléculas orgânicas a partir de substâncias inorgânicas do ambiente, né? Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Essa produção de moléculas orgânicas, ela acontece num processo bioquímico e fisiológico chamado de fotossíntese, né? Onde as plantas, ó, elas absorvem o CO2 da atmosfera, e aí vocês já aprenderam como que isso acontece, né? Lá com a abertura dos estômatos, a gente viu os movimentos estomáticos. As plantas absorvem do solo, né, a solução de água com sais. E na presença de luz, de energia solar, ó, aí a gente pode colocar a luz aqui, elas convertem o CO2 e a água em moléculas orgânicas, né? O exemplo mais clássico dessas moléculas é a glicose, que a gente pode citar aqui, ó. E nesse processo as plantas produzem o oxigênio, que é esse oxigênio que é utilizado pelos animais na respiração celular, certo? Então esse é o processo de fotossíntese, né? Agora, gente, essa água absorvida pelas plantas, né? Na verdade, nós já discutimos isso também, né? É a seiva bruta que vem. Essa água, então, ela vem dissolvendo vários elementos químicos do solo que são essenciais nesse processo de fotossíntese e em outros processos também, que são chamados de sais minerais, né? Então, aqui essa foto está mostrando isso, ó. As plantas absorvem a água e os sais, né, que vão entrar pela raiz, vão percorrer todo o corpo da planta e vão chegar até as folhas, aonde ocorre a maior taxa de fotossíntese, ó, onde as folhas vão captar o gás carbônico atmosférico na presença de energia solar e vão converter esse gás carbônico em moléculas orgânicas, né? Liberando oxigênio, e aqui também está água, né? Gente, essa reação da fotossíntese que eu coloquei aqui na tela para vocês é a reação simplificada, tá? Porque aqui nós vamos ver lá na fotossíntese mais para frente
Na verdade, são 12 moléculas de água na reação completa que são absorvidas e são produzidas aqui no fim 6 moléculas de água, tá? Mas isso vai ser assunto para a gente ver mais detalhadamente quando a gente estiver estudando a fotossíntese. Aqui o que eu quero que vocês entendam é que junto com essa água, que é reagente da fotossíntese, vem os sais minerais dissolvidos, né? Os elementos químicos essenciais para o metabolismo da planta. Então, olha, aqui são moléculas inorgânicas, né? Tanto o CO2 quanto a água, que são convertidas na presença de luz em moléculas orgânicas, como a glicose, que é algo que a gente começou falando aqui, ó. As plantas produtoras de moléculas orgânicas a partir de substâncias inorgânicas do ambiente. Agora vamos ver, ó, os elementos minerais, que são os sais minerais, né? A gente também fala elementos minerais nas plantas e os critérios de essencialidade, ó. Então aqui, gente, nós vamos ver quais são os critérios para que um elemento seja considerado essencial para as plantas. No começo da aula, eu falei com vocês que as plantas elas têm a capacidade de absorver tanto elementos essenciais quanto elementos não essenciais, né? Mas o que torna um elemento essencial são esses critérios que a gente vai ver agora, ó. O primeiro é o seguinte, ó. Um elemento ele é considerado essencial quando a planta não consegue completar seu ciclo de vida na sua ausência. Então aqui, ó, coloquei o ciclo de vida de uma angiosperma, né? Vamos lembrar, a angiosperma é o maior grupo, né, das espécies vegetais, onde as plantas elas produzem flores e frutos, certo? Então, olha só, como que é, né, o ciclo de vida de uma angiosperma. Então, a gente pode pegar aqui didaticamente tudo acontecendo, né, inicialmente na flor, que tem lá o aparelho reprodutor masculino e feminino, né? Então ocorre a polinização. Lá na flor, né? Após a polinização vai ocorrer a fecundação. E essa fecundação ela vai resultar, né, num fruto, aonde dentro desse fruto vai existir uma semente e dentro da semente o embrião dessa planta, né? Aí quando esse fruto ele cai no ambiente, ele vai se degradar pela decomposição, liberando a semente, né? E a semente vai germinar e vai formar uma outra espécime, né, de planta, ok? Não espécie, né? Eu falei espécime, que quer dizer um outro indivíduo da mesma espécie, ok? Então, esse é o ciclo de vida de uma angiosperma. Agora, vamos ver a definição, a primeira definição a respeito dos critérios de essencialidade, ó. Então, um elemento ele é considerado essencial quando a planta não consegue completar seu ciclo de vida na sua ausência. Ou seja, esse elemento químico ele está presente,
né, em todas as etapas do ciclo de vida do vegetal. Então, se a gente pegar aqui, ó, o elemento químico ele está presente, ou o elemento mineral, né, na flor, depois no fruto, na semente, no embrião e no indivíduo adulto, né? Então, esse elemento ele é essencial, porque observem que ele está presente, né, em todas as etapas do ciclo de vida de um vegetal, desde a flor, do fruto, da semente até a formação de uma nova planta, né? Então, esse elemento químico é considerado essencial. Então, esse é o primeiro critério de essencialidade. São 3, tá? Então, vamos ver os outros aqui. O segundo, um elemento exerce uma determinada função e esta função não pode ser substituída por outro elemento, né? Então, ó, um elemento exerce uma determinada função e esta não pode ser substituída por outro elemento. Para explicar esse segundo critério de essencialidade, ó, eu peguei aqui, né, uma molécula que depois a gente vai estudar melhor na parte de fotossíntese, que é aquele pigmento vegetal que a gente já até falou um pouco, né? Lá quando a gente estava vendo os plastídeos, que os cloroplastos, né, que é um tipo de plastídeo, eles têm a função de armazenar tipos de pigmentos, né? No caso, a clorofila, ó. Então, aqui eu peguei a molécula de clorofila para a gente ver a estrutura dela, né? Então, é uma molécula orgânica presente aí com vários carbonos na sua cadeia, né? E observem, gente, que formando essa molécula existe um centro que é chamado de centro de magnésio, que está aqui, ó, nessa bolinha escura aqui, ó, o magnésio, né? Então, olha só, o magnésio ele é importante para a formação da clorofila, porque sem ele não existe a produção dessa molécula que é responsável pela fotossíntese. Ó, se não existir esse centro de magnésio, não ocorre a produção da clorofila, que é o pigmento responsável pela fotossíntese, né? E segundo esse critério de essencialidade, ó, nenhum outro elemento consegue substituir o magnésio aqui na molécula de clorofila, certo? Então não adianta, né, substituir o magnésio por nenhum outro elemento químico, que essa molécula ela vai ficar estável, né? Ou seja, se não tiver magnésio, essa molécula ela não existe, ela não consegue ser sintetizada. Então isso demonstra que esse elemento mineral, o magnésio, ele é essencial, né? Então, além dele fazer parte de todo o ciclo de vida do vegetal, igual nós vimos no critério anterior, ele é fundamental na formação da molécula de clorofila. E se ele não existir, né,
disponível para a planta, ela não consegue sintetizar essa molécula. Ó. Então, vamos ler aqui de novo para ver se fez sentido. Ó. Um elemento exerce uma determinada função, igual ao magnésio, né, que é aí formar a clorofila, e esta função não pode ser substituída por outro elemento. Ou seja, nenhum outro elemento mineral ele consegue substituir o magnésio na produção da clorofila. Aqui, gente, o que nós estamos vendo, né, é o processo aí resumido, né, da fotossíntese, ó, né, onde ela utiliza o CO2, produz aqui, ó, a síntese da glicose, libera o oxigênio, né, isso ocorre principalmente nas folhas. E, ó, a seiva bruta tem um papel fundamental, né, porque é ela que traz, através do fluxo de massa, né, que nós já estudamos, os elementos ou sais minerais, né? Aí tem alguns citados aqui, ó, nitrogênio, potássio, fósforo, cálcio, magnésio, que nós acabamos de falar aí em relação à clorofila, o enxofre, né? E outros elementos que também são essenciais, mas em quantidades menores, tá? Que nós vamos ver aqui para frente, que são chamados de micronutrientes. Então nós temos os macronutrientes, que as plantas requerem em maior quantidade, e os micronutrientes, que elas também requerem, né, mas em menor quantidade. Mas lembrando, gente, todos esses elementos aqui, eles são essenciais, ó. Então, se a gente pegar aqui, ó, o zinco, o molibdênio, o ferro, o cloro, o cobre, o boro e o manganês, eles são elementos classificados em micronutrientes, né? Ou seja, as plantas requerem esses elementos em menor quantidade, mas eles são essenciais. Eles seguem esses critérios que a gente está estudando agora, certo? Então, ó, nós vimos o primeiro é o elemento, ele estar em todas as etapas do ciclo de vida de um vegetal. O segundo critério de essencialidade é esse elemento exercer uma determinada função e esta função não pode ser substituída por outro elemento. E o terceiro critério de essencialidade é o elemento mineral ou sal mineral, né, tanto faz, ele deve estar diretamente envolvido no metabolismo da planta, seja como constituinte de uma molécula, seja participando de uma reação química ou em algum processo fisiológico, ok? Aí nós podemos citar, né, igual nós já estudamos lá, ó, o papel do potássio nos movimentos estomáticos, ó. Movimentos estomáticos. Vou colocar abreviado aqui. Nós vimos, né, que o estômago ele só se abre quando as células guardas elas ganham potássio das células subsidiárias, né? E ele só se fecha quando as células guardas perdem o potássio para as células subsidiárias e, como consequência disso, né, elas vão perder a água também, né? Então o estômago se abre quando as células guardas ganham potássio e, como consequência disso, ganham água. E eles se fecham quando as células guardas perdem o potássio
e, como consequência disso, perdem água também, né? Observem, gente, que o potássio, né, ele está intimamente ligado ao processo fisiológico que é o movimento dos estômatos, a abertura e fechamento dos estômatos, né? Logo, ele é um elemento essencial, ó, porque ele está diretamente envolvido no metabolismo da planta, ó, como constituinte de uma molécula, participando de uma reação química. Aí eu coloquei etc aqui, né? Participando de um processo fisiológico igual ao potássio, ok? Outro exemplo, né? A gente pode citar aqui, ó, algumas proteínas vegetais, ó, que tem o grupo M, que é uma parte da molécula da proteína que é formado pelo ferro, né? Então, existem proteínas que elas só são ativas e só conseguem exercer a sua função no metabolismo do vegetal se elas tiverem lá, ó, o ferro presente na cadeia de aminoácidos, que é o que está mostrando aqui. Aqui, ó, está mostrando também outro elemento, né? O molibdênio, ó. Então, existem proteínas que elas só conseguem, né, ganhar a sua estrutura para exercer a sua função se elas tiverem alguns elementos minerais, como o ferro e o molibdênio, fazendo parte da sua constituição. Logo, esses dois elementos aqui, né, que eu estou colocando como exemplo, o ferro e o molibdênio, eles são elementos essenciais, ó. Então, eles se encaixam, né, nesses critérios de essencialidade. Olha só, gente, dentre os elementos essenciais, nós classificamos eles em duas categorias: os macronutrientes e os micronutrientes. Ó. Qual que é a diferença entre macronutrientes e micronutrientes? O próprio nome já diz, né, gente? Ó, macro é aquilo que é requerido em maior quantidade, né? Que as plantas necessitam em maior concentração, são os macronutrientes. Ó. Então, ó, são elementos requeridos em grandes quantidades. Ou seja, concentrações de 1.000 miligramas por quilo de matéria seca ou mais, né? Então, se a gente pega aí 1 quilo, né, de matéria seca vegetal, e determina a concentração de um elemento químico, de um elemento mineral nesse 1 quilo, se ele tiver em uma quantidade de 1.000 miligramas, né, ou seja, 1 grama ou mais para cada quilo, ele é considerado um macronutriente. Já os micronutrientes,
ou também chamados de elementos traços, eles são requeridos em quantidades muito pequenas, né, que é chamado de traço. Ou seja, concentrações iguais ou menores que 100 miligramas por quilo de matéria seca. Ó. Então, se em 1 quilo, né, de matéria seca vegetal o elemento tiver uma concentração aí, ó, numa quantidade de 100 miligramas ou menor, ele é considerado um elemento do grupo dos micronutrientes. Porém, observem, gente, que tanto os macronutrientes quanto os micronutrientes, eles são elementos essenciais. Ou seja, eles seguem esses 3 critérios que nós vimos anteriormente, né? Eles fazem parte de todo o ciclo do vegetal, eles não podem ser substituídos por outro elemento em determinada função e eles estão envolvidos diretamente com o metabolismo dos vegetais, né? Tanto os macro como micronutrientes. A diferença é a concentração desses elementos nos tecidos vegetais. Os macronutrientes, eles são requeridos em maior quantidade e estão em uma concentração de 1.000 miligramas por quilo de matéria seca ou mais. Já os micronutrientes, eles são requeridos em menor quantidade, né? Eles estão em concentrações iguais ou menores a 100 miligramas por quilo de matéria seca vegetal. Muitos íons são acumulados dentro das células em concentrações muito maiores que aquelas presentes na solução dos solos. Ó. E frequentemente em concentrações bem maiores que aquelas minimamente requeridas. Então, gente, muitas vezes, né, a planta ela acaba absorvendo um determinado elemento, né, essencial em uma quantidade muito maior do que aquilo que ela realmente necessita para o seu metabolismo e fisiologia, né? Isso reflete a característica do solo, né, a concentração desse elemento no solo, ok? Então, ó, as células vegetais precisam utilizar energia para acumular solutos, isto é, para mover os solutos contra um gradiente eletroquímico. E nós vamos ver isso aqui nessa parte da matéria quando a gente estiver falando sobre o transporte através das membranas celulares, certo? Então nós vamos ver que muitos desses elementos eles são transportados de forma ativa, com gasto de energia, para dentro das células. Certas espécies de plantas e grupos taxonômicos são caracterizados por apresentarem quantidades incomumente altas ou baixas de certos elementos específicos. Como resultado, plantas crescendo numa mesma mistura de nutrientes podem diferir bastante no conteúdo endógeno desses mesmos nutrientes, né? Então, se a gente pegar aí algumas espécies
né, e colocar num solo com uma mesma característica, o que, que é isso? Com uma mesma concentração, né, de vários elementos químicos, a gente vai conseguir observar que dependendo da espécie, ela vai conseguir absorver mais um elemento e menos outro elemento. Se a gente pega uma outra espécie, ela vai conseguir absorver um elemento, né, em maior quantidade comparado a essa espécie e menor quantidade, né, dependendo do elemento. E isso, gente, tem a ver com as características fisiológicas e metabólicas de cada espécie, ou seja, isso tem a ver com a espécie do vegetal, né? Então, existem espécies que acumulam, vamos supor, mais cálcio. Existem espécies que acumulam mais nitrogênio, existem espécies que acumulam mais magnésio, né? E isso vai ser referente à espécie, ou seja, a herança genética daquela espécie, né? A gente pode fazer uma analogia, né? Aí em relação à água, né? Então a gente sabe que existem espécies que requerem uma quantidade de água maior para crescer, outras requerem uma quantidade menor de água. Algumas precisam de mais luz, outras precisam de menos luz, né? Então, isso é característico de cada espécie. Isso é importante na agricultura como guia para verificar o estado nutricional das plantas e a necessidade de aplicação de fertilizantes, né? Então a agricultura, ela tem que conhecer bem a espécie para saber o que é necessário naquele solo para aquela espécie crescer, né, bem e ter aí uma importância comercial, né? Muitas vezes na agricultura é necessário corrigir o solo, ou seja, fornecer artificialmente, né, alguns elementos essenciais para que as plantas possam crescer melhor, né? Para que as plantas possam dar resultados econômicos. Então, gente, essa tabela que nós estamos vendo aqui na tela, ó, ela mostra os micronutrientes, ó, como molibdênio, níquel, cobre, zinco, manganês, boro, ferro e cloro, né? E aqui a gente pode ver a concentração deles, ó, por quilo de matéria seca ou de tecido seco do vegetal. Então, ó, o molibdênio, ele está numa concentração de 0,1 miligramas por quilo de vegetal, de matéria seca, né? Aí a gente pode pegar aqui, ó. Aqui tem uma interrogação, né, em relação ao níquel, porque muitas vezes o níquel nem é encontrado, né, em algumas espécies. Mas o cobre, ó, 6 miligramas por quilo, o zinco 20, né? Vamos pegar aqui, ó, o ferro 100, o cloro 100 miligramas por quilo, né? Então, esses elementos são considerados micronutrientes porque todos, ó, estão numa concentração de 100 miligramas por quilo ou menor, ó. 100 miligramas por quilo ou menos do que isso, né? Igual a gente pode ver aí na tabela, ó. O cobre mesmo, né? Ele está encontrado numa concentração de 6 miligramas por quilo. O zinco, 20 miligramas por quilo, né? O ferro e o cloro aqui, ó, 100 miligramas por quilo.
Já os macronutrientes, ó, como enxofre, fósforo, magnésio, cálcio, potássio, nitrogênio, oxigênio, carbono e hidrogênio, ó, a gente pode observar que todos estão em uma concentração de 1.000 miligramas por quilo ou maior. De peso seco, né? 1.000 miligramas por quilo de peso seco vegetal, né? Ou maior, né? A gente pode pegar aqui, ó, o enxofre é 1.000 miligramas por quilo. Já o fósforo, ó, 2.000. Magnésio, 2.000. E aí a gente pega aqui, ó, os elementos em maior concentração, né? Como carbono, ó, o oxigênio, concentração deles por quilo vegetal é de 450.000 miligramas por quilo, né? Como que isso é determinado, gente? Então você pega lá uma espécie vegetal, né? Seca essa espécie vegetal em estufa, né? Pega 1 quilo dessa matéria e faz o estudo para cada elemento químico. Se ele tiver uma concentração de 1.000 miligramas ou mais nesse quilo, ele é considerado macronutriente. Se ele tiver uma concentração de 100 miligramas ou menos, ele é considerado um micronutriente. Vamos falar um pouco aqui, ó, das fontes de nutrientes para as plantas, né? Então a gente tem principalmente três ambientes aí, né, de nutrientes. A atmosfera, que vai fornecer vários elementos, né, como carbono na forma de gás carbônico, que é utilizado na fotossíntese, né? O oxigênio, que é utilizado na respiração e que é incorporado a compostos orgânicos, né? Lembrando lá da fotossíntese, né? Esse oxigênio ele é incorporado lá na forma presente aí no CO2, né? Para compor lá as moléculas orgânicas como a glicose. Nós temos, ó, o N2, que é importante na fixação simbiótica do nitrogênio, que vai ser disponibilizado para as plantas utilizarem, né, o nitrogênio da forma de amônia ou íon amônio. Tá aqui, ó, o que eu acabei de falar, a amônia, que é assimilado por algumas plantas, né? E o SO2 também, né? O enxofre na presença de dióxido de enxofre, né? Todos esses elementos aí, eles vêm da atmosfera para as plantas, né? Já a água, ela é importante, né? Na turgescência celular, igual nós já vimos, né? Como solvente, também nós já falamos sobre isso, e também falamos da importância da água como reagente nas reações metabólicas, né? Sendo para formar grandes moléculas ou na quebra dessas moléculas em compostos menores, né? E nós temos aí o solo, ó, como uma grande fonte de nutrientes para as plantas, né? E aí a gente tem os elementos químicos essenciais, né, os macro e micronutrientes que vêm aí da decomposição das rochas, né? Esses elementos estão aí presentes nas rochas há milhares de anos e eles ficam disponíveis para as plantas à medida que essas rochas vão se decompondo e esses elementos vão se misturando com a água, formando a solução do solo, a seiva bruta. E o solo, né, ele é importante também, ó,
como fonte de nutrientes daqueles que vêm, né, da decomposição de tecidos de plantas, ó, e animais. Então, os seres, né, saprófitos, como bactérias e fungos, decompõem a matéria orgânica de plantas e outros animais e disponibilizam esses elementos químicos na solução do solo que vai ser aí incorporado por outros vegetais para fazer parte ali da estrutura desses vegetais, né? Então tá aqui, né? As rochas, os tecidos de plantas e vegetais decompostos, eles compõem aí os nutrientes e argilas, né? Aí principalmente as argilas aí vêm das rochas, né? Que podem ter aí, ó, naturezas orgânicas e minerais. Bom, gente, nós vamos falar um pouquinho aqui do ciclo do nitrogênio, né? Nós não vamos aprofundar nessa parte, porque a gente fala mais sobre isso na microbiologia ambiental, tá? Mas o ciclo do nitrogênio, né? Apesar de ter mais enfoque na microbiologia, ele é importantíssimo aí para para as plantas, né, absorverem esse elemento nitrogênio que é um macronutriente que é essencial aí para os vegetais, né? Então vamos ver aqui, ó. Gente, o nitrogênio ele está na atmosfera principalmente na forma de N2, né? E esse N2, ó, ele passa por algumas transformações, né? Podem ser transformações naturais, ó. Então, quando ele recebe uma descarga elétrica atmosférica, né, bastante energia da atmosfera, aí ele vai se transformar em amônia, ó, que é o que a gente está vendo aqui. Ou esse nitrogênio ele pode se transformar com a participação do metabolismo microbiano, né? Seja aí, ó, de bactérias de vida livre, igual a gente está vendo aqui, ó, quanto bactérias que vivem associadas às raízes de plantas, ó. São bactérias simbióticas, né? Vivem associadas às raízes de plantas que transformam, ó, o N2 em amônia também, que é o NH3, ó. Esses processos, gente, tanto naturais quanto feitos por bactérias, né, são chamados de fixação do carbono. Desculpa, do carbono não, do nitrogênio. Fixação do nitrogênio. Então, o que é a fixação? É a transformação do nitrogênio atmosférico em amônia, que é o NH3, ó. E isso pode acontecer naturalmente, igual eu mostrei para vocês, ou com a participação de bactérias, né? Outra forma, gente, de formar amônia no solo, ó, é através da decomposição da matéria orgânica por bactérias e fungos, né, que a gente está vendo aqui, ó, nesta rota aqui do ciclo, que é um processo chamado de amonificação, ou seja, esse nitrogênio vai ser retirado dos compostos orgânicos, né, pela ação de bactérias e fungos e vai ser formado lá no solo amônia a partir desse nitrogênio. Ok? Aí, ó, essa amônia, né, esse NH3, ó, ele vai se transformar em NO2 e depois em NO3, ó. Isso com participação de bactérias específicas, ó, que é essa etapa do ciclo aqui, ó.
Então a amônia está se transformando em NO2 e depois em NO3. Esse processo é chamado de nitrificação, ó. E ele é realizado, gente, por bactérias específicas, tá? Nitrificação. Por que esse processo é importante, ó? Porque as plantas, elas absorvem o nitrogênio no solo, principalmente na forma de nitrato, que é o NO3, né? Aí é o que a gente está vendo aqui nessa parte do ciclo, ó. As plantas, elas absorvem o nitrogênio, principalmente na forma de nitrato, NO3. E aí a planta vai absorver esse nitrogênio, vai fazer parte lá das suas proteínas, aminoácidos, né? E desta forma, ó, o nitrogênio ele vai entrar na cadeia alimentar, né? Então, o consumidor primário vai lá e se alimenta das plantas, o secundário se alimenta do terciário, o terciário do primário, o terciário se alimenta do secundário e assim por diante, né? Então, gente, nós que somos aí predadores, topo de cadeia, nós só conseguimos obter nitrogênio pela, pelas plantas, né? Ou por animais que se alimentam de plantas, né? Através desse processo aqui, ó. Então, depois que ocorre a nitrificação, que é a transformação do NH3 em nitrito e depois em nitrato, ó, as plantas absorvem esse nitrato e disponibilizam ele para cadeia alimentar. E aqui, continuando no ciclo do nitrogênio, ó, aí através também da ação de bactérias específicas, ó, esse nitrato ele se transforma novamente em N2 atmosférico, né? Num processo chamado de desnitrificação, ó. Desnitrificação. Então, olha, por que que o ciclo do nitrogênio, né, ele é tão importante para as plantas, né? Por que que a gente estuda ele aqui nessa parte? É porque o nitrogênio, ele é um macronutriente, né? E ele só é disponibilizado pelas plantas através dessas etapas que a gente acabou de ver aqui, né? Com a formação aí, ó, do nitrato no processo de nitrificação do nitrogênio. E aí ele vai entrar na cadeia alimentar, né? E aí os animais, eles só conseguem obter o nitrogênio, que é um elemento essencial para a nossa vida, né? Quando eles se alimentam aí de plantas ou de outros animais que se alimentam de plantas. Bom, gente, por hoje tá bom, né? Então a gente viu bastante coisa aí, tá? E continuamos aí na próxima aula.